Qual que é a visão que você entende que Deus te deu para aquela comunidade? O que nenhuma igreja que já existe está fazendo? O que são os tipos de pessoas que não são alcançados pelas igrejas existentes? Para que você não chegue lá e seja mais uma igreja concorrendo com a outra igreja do seu bairro, com a outra igreja da sua cidade, mas que você consiga comunicar de uma maneira que as igrejas que existem ali, ou a grande maioria delas pelo menos, não está fazendo e alcance as pessoas que nunca seriam alcançadas por essas comunidades também. Então você precisa ajustar a visão a partir daquilo que você está aprendendo com o contexto, levando em consideração também, obviamente, quem você é. Quinta coisa que você precisa considerar é a estrutura. Nós não podemos, então, pensar nas nossas estruturas a partir de modelos, mas sim construir elas a partir do público que a gente quer alcançar e da maneira que a gente já biblicamente está sendo orientado, que a gente precisa nutrir e suprir as pessoas com essas informações. Então, que horário que vai ser o culto? Tem lugar que o culto precisa ser de manhã, o pessoal dorme 7, 8 horas da noite, põe as crianças para dormir cedo, aquela coisa arada toda. Tem lugar que o culto precisa ser de noite, o pessoal de manhã quer dormir até mais tarde, porque acorda cedo a semana inteira, e aí só vai na igreja se for à noite. Tem lugares que você pode ter cultos durante a semana, tem lugares que não. Às vezes as pessoas vêm de longe para a sua igreja, elas não têm dinheiro para ficar vindo 2, 3, 4 vezes na semana para a sua igreja, para poder frequentar o local. Então, defina isso. Como vai ser a pregação? Quanto tempo vai durar o seu culto? 1 hora, 1h15, 1h30? Né? Quantos elementos vão existir dentro do culto? Vai ter dança, aviso, teatro das crianças, falação do versículo, louvor, pregação, ou não? Vamos fazer louvor e pregação e é isso ali, vamos recolher o dízimo durante o culto? Não, o dízimo vai ser recolhido no final? Não, o dízimo vai ser recolhido só online e nós não vamos falar nesse assunto aqui na igreja. Né? Como que vai ser o sistema de aconselhamento? Vai ter um sistema de aconselhamento online para as pessoas? Vai ser só presencial? Como que as pessoas podem acessar esse sistema? Como que você vai capacitar pessoas para poder fazer isso também? E, por fim, você, em sexto ponto que você precisa considerar é o que a gente vai chamar de adequação. A gente precisa desenvolver uma filosofia de ministério relevante que adeque os paradigmas que nós estávamos acostumados a viver neles a esses novos paradigmas, tanto da percepção bíblica da missionalidade, quanto da percepção do local. Então isso vai levar você a sair do paradigma de atrativo para o paradigma encarnacional. Então o seu objetivo não é só ter uma igreja legal, com luzes, com festa, com shows, com eventos, que fica o tempo inteiro atraindo as pessoas e acaba muitas vezes levando as pessoas a se tornarem consumistas. Mas vai ser uma igreja que encarna na cultura, que começa a viver a vida das pessoas, que se envolve nos problemas das pessoas, nas situações das pessoas, que está inserida dentro da cultura para assimilar elementos da cultura que são benéficos e modificar aqueles elementos da cultura que são pecaminosos. Então, ao invés de você se concentrar em estabelecer uma igreja que atrai as pessoas do culto, você passa a estimular a igreja a se relacionar com as pessoas e ao invés de falar venham, a igreja vai até onde as pessoas estão. Um outro paradigma é o paradigma da uniformidade, você precisa trazer para o paradigma da diversidade. Nós precisamos reconhecer que determinados modelos que dão muito certo em alguns lugares não dão certo em outros lugares. E você precisa entender, não o modelo de uma igreja que deu certo, mas quais foram as perguntas que a pessoa que definiu que esse era o modelo para a igreja dele respondeu para chegar na conclusão que esse era o modelo que iria dar certo. Se você entender as perguntas, fazer uma engenharia reversa, e você fizer as mesmas perguntas, você vai chegar num modelo que faz sentido para o seu local. As perguntas são iguais, a resposta final é diferente, porque a comunidade que você está inserido, você e as pessoas que estão junto com você, normalmente são diferentes da igreja que você às vezes olha como modelo de igreja que você gostaria de ter e que você gostaria de alcançar. Você também precisa sair do paradigma
profissional para o paradigma relacional. A ideia não é que você é uma pessoa que vai lá exercer a sua profissão, bater o seu cartão, deu o seu horário e você sai, mas você agora está vivendo a vida com as pessoas. Você participa da vida com as pessoas. Óbvio que você vai ter que cuidar do seu tempo de descanso, do seu tempo de família, mas tirar essa ideia de que, olha, o meu horário era esse, deu o meu horário, acabou, marca, vamos ver só quando vai dar. Não, você está vivendo a vida com aquelas pessoas. É isso que a gente vê Jesus fazendo no ministério, quando ele literalmente encarnou, não só na perspectiva cósmica de deixar o céu e vir na terra, mas ele fazia isso na vida das pessoas, no dia a dia, quase que sentindo o que as pessoas estão fazendo. Você também precisa sair do paradigma de sentados, pessoas entenderem que, eu sou um bom crente se eu venho ao culto, sento e assisto aquilo que está acontecendo, para o paradigma de enviados. Eu sou um bom crente se eu saio daqui e consigo conversar com meu colega de trabalho, com meu familiar e fazer que o evangelho faça sentido para essa pessoa. Então a métrica que você vai utilizar não é quantas pessoas estão frequentando o culto para dizer se você está tendo sucesso ou não, mas quantas pessoas estão servindo no reino de Deus, para você saber se você está tendo sucesso ou não. Sair também do paradigma decisão para o paradigma discipulado. A pessoa não vira crente no momento que ela fala, eu aceito Jesus, levanta a mão, vai lá na frente, responde um apelo e repete uma oração. Ela vira cristã à medida que ela está sendo discipulada, se tornando uma discípula de Jesus, alguém que se parece com Jesus, que entende o que Jesus disse e era e tenta se tornar como Jesus é para a vida de outras pessoas também. E aí você vai conseguir sair do paradigma de adição e ficar contando pessoas por pessoas para o paradigma exponencial. Entender que nós estamos alcançando uma comunidade, alcançando um grupo de pessoas que Deus tem de alguma maneira colocado e preparado para a sua igreja e para o seu próprio ministério. Então, escreve isso, organiza isso, perceba se a sua igreja está conseguindo entender isso, se isso está fazendo sentido para eles, para que você possa, então, construir uma boa filosofia de ministério formatada para a igreja que você está pastoreando. Uma dica: cuidado quando você vai assumir uma igreja, para você não chegar lá e atender aquilo que as pessoas da igreja querem que você faça. Eles já têm expectativas sobre o pastor que vai chegar, mas você precisa de alguma maneira conduzir aquelas pessoas para a filosofia de ministério que você tem. Faça isso devagar, mas faça isso para que você não se torne um pastor de manutenção na sua comunidade.